Olá, boa noite. Olá, boa noite. Aqui, Erodice Filho. Estamos aqui para, mais uma vez, estar ministrando aos irmãos, né, a Escola Bíblica Discipuladora da classe de jovens e adultos. Mais uma vez, aqui, por quanto que alguns professores nossos estão impossibilitados, nesse momento, de estarem aqui ministrando a aula. Mas queria dizer que é um prazer muito grande a gente estar aqui novamente, né, na nossa amada, querida, né, é uma felicidade imensa de estar aqui compartilhando com vocês mais uma escola bíblica discipuladora. Nossa igreja tem alguns eventos que estão, né, acontecendo durante essa semana. Eu queria, desde já, fazer a divulgação de um evento que vai acontecer daqui a pouco, né, que é a caminhada de oração. A nossa igreja vai sair do templo, vai para as ruas, vai tomar as ruas para louvar, para adorar e para adorar, para orar pela a nossa comunidade. Então, eu queria convidar você, né, dá uma pausa aí, vá para a igreja, se junte a esses que estarão lá, né, para sair pelas ruas, para estar orando pela nossa comunidade. Depois você retorna, você pode assistir essa aula, né, durante o dia, mais tarde, ou durante a semana, porque ela vai estar aí no grupo oficial da nossa igreja. Tá bom? Mais uma vez eu queria dizer, né, que da nossa felicidade, né, eu vou repetir isso várias vezes, porque me sinto realmente muito feliz. Mas eu estou utilizando aqui uma tecnologia nova, é a primeira vez, estamos utilizando o Meet, né? Por exemplo, esse fundo aí que você está vendo na nossa gravação é um fundo utilizado do próprio Meet, né? Eu preciso ser honesto e dizer, né, que eu não tenho essa estante aí linda e maravilhosa, né, atrás de mim. Isso aqui é um fundo que eu estou utilizando, né, do programa do Meet. Outra coisa que eu queria dizer, que eu vou tentar utilizar, né, o PowerPoint através da apresentação. Para isso, eu já vou, né, fazer aqui uns movimentos. Você vai ver que eu estou, né, utilizando aqui o teclado do computador, e a partir daqui agora eu vou estar utilizando o PowerPoint, né, o PowerPoint que eu preparei para essa aula. E está aí, ó. Convite ao discipulado. Nós iniciamos hoje uma série de estudos na Escola Bíblica Discipuladora, da classe de jovens e adultos, e, né, é um estudo sobre discipulado, é um convite ao discipulado, e a aula 1 diz respeito ao modelo de discipulado de Jesus. O autor desse estudo é o pastor Ireno Chaves, é um pastor amigo nosso, muito querido, né, foi nosso contemporâneo, né, da PIB do Bar da Luz, lá na época onde a PIB ainda funcionava ali, né, ali junto à Pedreira. Né, pastor Ireno Chaves é pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, Niterói, Rio de Janeiro. E a gente vai falar um pouquinho, né, hoje sobre o modelo de discipulado de Jesus. Antes de adentrarmos, né, no modelo de discipulado de Jesus, a gente queria fazer, né, algumas considerações. Né? A ideia principal de nós estarmos tratando, né, do discipulado durante agora esse período, né, é, é saber que nós, observando o modelo de discipulado, né, de Jesus, a gente vai ver aqui na foto, você está vendo, né, duas pessoas conversando, né, uma ensinando, né, a outra, a gente vai ver, né, que esse é o propósito, né, do modelo de discipulado de Jesus. Né, nós vamos encontrar alguém, né, que a gente possa, né, fazer uma caminhada junto com ela, né, para, assim como eu, né, levar essa pessoa também a seguir os passos de Jesus. Essa é a ideia principal desse novo estudo que a gente está, né, ministrando, né, aqui na Escola Bíblica Discipuladora. Né, o pastor Irene, ele deixa bem claro de que, né, para a gente, no início desse estudo,
de que, né, o discipulado ele não foi inventado, né, por teólogos, por pastores, por educadores, por escritores. O discipulado, naquilo que a gente vai tratar, né, durante esse período, é um discipulado seguindo, né, o que Jesus, né, ensinou para cada um de nós. Né? Jesus inventou o discipulado utilizando-se do modelo rabínico, judaico, naquele modelo ali, né, de formar alunos. Né? Você vai ver que, né, Jesus formou 12 discípulos, que eram aqueles que estavam mais próximos dele, vivendo com ele, observando ele e andando como Jesus andava. Né? Então, é um modelo, né, rabínico judeu de formar pessoas que podem ter um novo modo de vida. Esse, né, é o principal foco do modelo de discipulado de Jesus. Né? Mostrar a pessoa que tem um modelo novo de vida. Né? E esse modelo novo de vida, né, segue, né, os ensinamentos de Jesus. É isso que o pastor Irênio, né, está tratando, né, com a gente. Dando seguimento a esse módulo, né, da aula 1, né, o modelo de discipulado de Jesus, a gente precisa tratar de algumas coisas preliminares, como introdução para a gente poder adentrar o assunto propriamente dito. E a gente vai ver, né, em primeiro lugar, né, é até mais fácil falar sobre isso, porque a gente já elimina algumas possibilidades, né, para dizer que discipulado não é uma estratégia de crescimento numérico da igreja. Então, quando a gente está tratando de discipulado, quando a gente está chamando a igreja para estudar sobre discipulado, o que seja discipulado, a gente vai ver que, em primeiro lugar, isso não é uma estratégia de crescimento numérico da igreja, como a gente tem visto algumas vezes, né, acontecendo em alguns segmentos religiosos. O discipulado também não é uma estratégia de evangelização. Você viu lá na imagem, no início, duas pessoas conversando, né, uma, né, com a Bíblia na mão, ensinando a outra a possibilidade dela, né, ter uma vida nova seguindo os passos de Jesus. Então, a pessoa já está nesse mundo, já está nesse ambiente espiritual evangélico, né, do evangelho da graça de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Também, né, a gente vai ver, né, que o discipulado não é um projeto educacional, né, porque ele não é, né, um projeto baseado, né, principalmente em aprendizagem, mas, né, é um modelo de Jesus, né, ele é firmado em cima, né, daquilo que Jesus, o próprio Jesus, ensinou. A gente vai ver que, né, o relacionamento aluno e professor, ele é um pouco distante, né, mas quando a gente fala de discipulado cristão, a gente vai ver que, nesse momento, Jesus passa a fazer parte, né, ali, integrante da vida daquela pessoa. Há uma transformação de vida, porque Jesus está presente em todos os momentos na vida dessa pessoa. Então, não é um projeto educacional. Também, né, não é, né, eu botei não é formas, mas o melhor é dizer para os irmãos, não é forma de comunicar o evangelho. Não é forma de comunicar. Não estou, né, dizendo que a pessoa que está sendo discipulada, né, ela está sendo discipulada para comunicar o evangelho. Não. Isso tem a ver com a vida da pessoa. Porque o discipulado, ele é o discipulado no modelo ensinado por Jesus, ele visa alcançar a vida da pessoa, uma transformação da vida da pessoa. Outra coisa que a gente achou bastante importante trazer para os irmãos é que, né, eu vou ler aqui, né, para os irmãos acompanharem, né, muito importante isso, tentar colocar ordem no mundo caótico que está distante dos propósitos de Deus não corresponde à missão dada por Jesus, correspondente, né, ao discipulado. Jesus não comissionou pessoas a defenderem uma ideologia de poder,
mas Jesus comissionou as pessoas para serem testemunhas da graça de vida que nos acolhe e nos transforma em novas criaturas. Isso não se limita à formação de uma nova estrutura política social, porque isso é uma consequência, mas, né, isso visa a restauração da humanidade, né, em nós. Eu trouxe um texto da Palavra de Deus aqui, né, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, né, que diz o seguinte, 19 e 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, portanto, fazei discípulos. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é discipulado. Jesus fazendo parte da nossa vida em todos os momentos, e aí o que eu sou, o que eu passo a ser, vai ter um impacto na vida política e social através do que eu sou. Não que eu tenha que fazer parte de uma estrutura política, não que eu tenha que defender uma ideologia política ou social ou moral, mas eu, através dos ensinamentos de Cristo, coloco em prática o que ele mesmo ensinou, e a partir daí eu crio um impacto no ambiente, no entorno em que eu vivo. Isso é muito importante deixar claro, né? Pastor Thomas Tronco, ele traz uma frase para a gente, eu achei importante também trazer para os irmãos, que o cristão não foi chamado agora para dominar o mundo politicamente. Não, isso não é. Né, isso já até aconteceu, mas aconteceram equívocos, né, que deixaram marcas profundas, né, na história do cristianismo. Quem conhece pouco a história, eu não vou adentrar a essa parte, né, da história, mas quem conhece, se você quiser saber um pouco, né, na Idade Medieval, né, a gente vai ver também, né, no início, quando o cristianismo se mistura, né, ao Império Romano, a gente vai ver que isso não deu certo, né? Então, o cristão não foi chamado agora, e nem lá atrás, quando isso aconteceu, não foi chamado para dominar o mundo politicamente, não, né? O cristão foi chamado para espalhar a mensagem do evangelho na sociedade, com suas palavras, como seu procedimento justo e santo. Essa é uma frase, né, do pastor Thomas Franco. E, né, concluindo essa primeira introdução, a gente vai ver que discipulado foi desenvolvido por Jesus como modo de colocarmos em prática aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele mostrou para a sociedade enquanto ele esteve aqui, né, conosco. Transformar vidas é o objetivo do modelo de discipulado desenvolvido por Jesus. Ser discípulo de Jesus, eu coloquei em vermelho para grifar bem, porque isso é o modelo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir o evangelho da graça de Deus revelado, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, feita essa introdução, a gente vai para algumas ponderações, desenvolvendo melhor, né, o tema desse assunto que nós estamos tratando hoje. Então, né, vamos continuar. Vamos olhar para Jesus. Vamos ver como ele, né, desenvolveu, né, o discipulado, vivendo, ensinando, impactando toda aquela geração, né, que conviveu com ele. Jesus se ocupou apenas com duas áreas de atuação: vivendo o amor da graça de Deus através da vida dele. Jesus se ocupou de mostrar para nós como se tornar um discípulo. Está aí no item 1. Né? Essa é a área de atuação. Vivendo, Jesus mostrou para a gente como a gente pode se tornar um discípulo. E segundo, Jesus, né, nessa atuação, Jesus
né, ele também nos mostra como fazer discípulos, né? E a gente, né, começa agora, né, desenvolver esse tema. Portanto, o modelo de Jesus para discipulado é, portanto, relacional. Relacional por quê? Porque envolve pessoas. Não existe possibilidade de você observar um modelo de discipulado ensinado por Jesus sem você se relacionar, primeiro, com Deus e, segundo, com outras pessoas. Então, esse modelo de discipulado de Jesus exige relacionamento. E esse modelo também é intencional, porque, né, a gente quer, e isso é intencional mesmo, né, isso, né, a gente vai deixar bem claro para as pessoas, né, que a gente quer fazer com que o outro se torne tão humano como eu sou, porque um dia eu me conscientizei de que eu posso ser um ser humano melhor, me tornando um discípulo de Jesus, porque eu olhei para Jesus e vi em Jesus um modelo de vida baseado na graça e no amor de Deus através do Evangelho, revelado através de Jesus. Então, a gente vai ver, né, agora, nos aprofundando mais ainda, né, que esse modelo relacional e intencional, desse modelo de discipulado de Jesus, envolve 4 aspectos. Eu vou ler bem rápido aqui, a nossa aula tem que durar mais ou menos 30 e 40, entre 30 e 40 minutos, eu acho que eu vou tentar conseguir fazer nesse tempo, né? E a gente vai ver o seguinte, né? O primeiro aspecto desse modelo relacional e intencional está aí na tela, você pode acompanhar, né, a leitura, é que somos desafiados para uma nova vida. Um dia eu fui desafiado para uma nova vida, a viver uma nova realidade. Por isso somos transformados em nosso caráter, em nosso modo de pensar e na maneira como vemos o mundo. Isso demanda uma intencionalidade no discipulado. Pastor Billy fala sobre isso, né? Temos uma vida consequente, vida cristã consequente, né? Nós fomos alcançados por essa maneira, né? Nós fomos desafiados, né, a ter uma nova vida baseada no modelo, né, vivido por Jesus. Segundo, né, aspecto, Jesus nos encoraja a uma vida de intimidade com Deus, né, e a sermos mais sensíveis à sua vontade. Esse é o modelo, né, de discipulado de Jesus. Sua presença entre nós nos restaura e nos cura. Isso nos estimula a uma celebração apaixonada e apaixonada. Então, você vê que por isso não é um projeto educacional, né? Porque a relação entre professor, né, e aluno é uma relação, né, distante, vamos dizer assim, né, de distância. No ponto em que, nesse modelo de discipulado de Jesus, né, a presença de Jesus, ela é real, ela é, né, verdadeira, e ela nos restaura, ela traz para nós uma consequência, né, e isso, né, nos estimula, nos impulsiona para uma celebração da vida, uma celebração apaixonada e apaixonante. Né, o terceiro aspecto desse modelo relacional e intencional, né, do modelo de discipulado de Jesus, é que Jesus também nos convoca para a vida em comunidade, o que demonstra o quanto somos amados e valorizados. Isso desperta uma atitude mais acolhedora. Olha, né, eu fui impactado, né, em ter um relacionamento com Jesus porque eu me senti acolhido por Jesus. Então, né, nesse momento, eu estou sendo discipulado pela ação da graça de Deus revelada através do Evangelho de Jesus. E isso despertou em mim a necessidade de trazer outras pessoas para essa ação acolhedora. E isso se dá no âmbito da igreja, da comunhão dos santos,
da congregação, dos cultos, hoje dos grupos, né, que nós estamos presentes nas redes sociais, nesse mundo digital. Né? O quarto aspecto desse modelo relacional intencional, né, é que Jesus ainda nos capacita para testemunhar e servir. Somos testemunhas desse evangelho. Somos testemunhas na medida em que não apenas falamos, mas principalmente vivemos. E no momento que eu testemunho, vivendo, eu passo a servir a esse evangelho. Temos a missão de sinalizar o reino de Deus no mundo. Isso nos leva a uma ação em favor das pessoas mais vulneráveis. Vulneráveis em todos os aspectos, tá ok? No aspecto em que a pessoa necessita, né, de uma transformação espiritual, na medida que a pessoa também necessita de uma transformação no aspecto emocional, e na medida também que a pessoa precisa de uma transformação social nas suas necessidades. Necessidades espirituais, necessidades emocionais e também nas suas necessidades físicas. Tá bom? Então, seguindo aqui para o próximo slide. Por que Jesus se preocupou com isso? Por que ele se preocupou com isso? Interessante que Jesus ele se preocupa com isso, fazendo tudo o que ele fez, tudo que você conhece de Jesus em todos os momentos. Se Jesus estava fazendo um milagre, Jesus ali estava mostrando a sua preocupação em ter discípulos com ele. Primeiro com os 12, primeiro, né, momento com os 12, e depois com toda aquela multidão que seguia ele. Então, por que Jesus se preocupou com isso? Primeiro, por reconhecer que a única forma que temos para alcançar o mundo todo é através do relacionamento interpessoal. Jesus vivia isso com as pessoas que o cercavam. Segundo, Jesus se preocupou com isso porque os cristãos não se reproduzem automaticamente. Por isso que é relacional. Eu preciso estar me relacionando com outras pessoas. Eu preciso estar discipulando outras pessoas. Porque cristão não se reproduzem automaticamente, e isso é muito importante falar. Porque nesse momento eu me convenço de que Deus conta comigo para esse novo modelo de uma humanidade melhor, baseada na graça de Deus. Terceiro, Jesus se preocupou com isso porque o discipulado é a melhor ferramenta para a formação de lideranças e de pessoas que são capazes de influenciar outras pessoas. Por isso que é relacional. O discipulado é a melhor ferramenta para a formação de lideranças. Veja bem, a importância de você estar discipulando, não apenas você estará ali, né, mostrando, influenciando a pessoa a ser um humano melhor, mas como nesse momento você vai estar sendo ferramenta de Deus para formar novos líderes, novos discipuladores. Quarto, porque, como uma relação intencional entre pessoas, o discipulado tem um baixo custo de implantação, pois se baseia unicamente no relacionamento. Eu disse, o que eu preciso fazer para implantar o discipulado na minha igreja? Quanto eu preciso de ter dinheiro? Quanto eu preciso pagar para pessoas discipularem, né, outras pessoas? Quantas salas eu preciso? Quanto PowerPoint, telões, né, estruturas, né, para montar, para poder criar um projeto de discipulado na minha igreja. Não precisa de dinheiro nenhum. Isso tudo é feito numa relação intencional entre pessoas. Não tem custo nenhum, a não ser pessoas que se predispõem a ser ferramenta de Deus, né, para serem usados por Ele para discipular outras pessoas. Por isso, né, que Jesus se preocupou com isso. E Ele fez isso vivendo. E é isso que a gente vai fazer.
vivendo e também, nesse momento, discipulando outras pessoas. A gente vai ver alguns textos bíblicos, para encerrar, né, de algumas situações, né, trazidas pelo livro de Atos e alguns outros textos que nos mostram toda essa repercussão, né, da vida de Jesus, da maneira como ele vivia e de como ele se preocupou, né, em mostrar para nós que é possível viver, né, e nesse momento, vivendo, eu posso estar influenciando outras pessoas, né, a serem melhores seres humanos, baseado naquilo que Jesus ensinou. O primeiro exemplo disso, né, foi o exemplo de João, né, e Pedro, lá em Atos 4:13, lá, né, depois que eles, né, fizeram, né, Deus usou eles para fazerem um milagre ali, né, no paralítico, na porta do templo, e aí, né, em Atos 4:13, Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, ó: vendo a coragem de Pedro e de João, ou seja, pessoas que estavam ali observando eles, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ou seja, eles, João e Pedro, não tinham nenhuma formação acadêmica, nem curso superior, eles apenas conviveram com Jesus e, convivendo com Jesus, foram impactados no modus operandi, na maneira de se viver, de se viver, né? As pessoas, né, viam isso nele as pessoas ficaram admirados e reconheceram que eles realmente haviam estado, né, com Jesus. Né? Olha só como isso acontece na prática. Isso acontece hoje também. Daqui a pouco a nossa igreja vai estar na rua e as pessoas vão ver como que Jesus impactou as nossas vidas e elas serão impactadas. Louvado seja o nome de Jesus. Outro texto, Atos 6:7, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número de discípulos. Você está vendo que esse modelo, né, de Jesus, baseado na intencionalidade e no relacionamento, né, traz, né, pessoas para serem também discípulas, para se formarem também novos discípulos. Que é ser discípulos? É ter uma vida transformada, é ser um ser humano melhor, assim como eu procuro ser um seguidor de Jesus e ser um ser humano melhor. Outro texto que a gente vai usar aqui, né, que está lá em Atos 2:47, né, que diz exatamente, né, o que vai acontecer daqui a pouquinho, né, na caminhada de oração da nossa igreja. Né? Louvando a Deus, Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Consequência de você seguir o modelo de vida de Jesus. Outras pessoas vão ver isso. Isso, meus irmãos, vai acontecer daqui a pouquinho na nossa caminhada de oração. Mais uma vez, eu te convido para vir para a igreja, para poder, né, estar nessa caminhada, a fim de que essa realidade, vivida pela igreja primitiva, também se torne uma realidade na nossa igreja, principalmente na sua vida. Você vai ser ferramenta de Deus para que a nossa comunidade também, né, caia na graça, né, porque nós estaremos louvando a Deus e Deus vai acrescentar. É Deus que acrescenta. Não é uma estratégia de discipulado, não é um modelo de político, de estrutura política, social. Né, o que vai fazer com que a nossa igreja, né, execute a tarefa de discipular, né, e de trazer pessoas para a presença de Jesus, vai ser a própria vida de Jesus, aquilo que ele viveu, revelado agora nas nossas vidas. Né? Então, hoje nós tratamos desse assunto, nós estaremos encerrando, né? Só queria trazer aqui novamente, rapidinho, né? Para você voltar, nós estamos encerrando essa primeira parte
do convite ao discipulado. Né? Hoje foi a primeira aula, né? A aula 1, modelo de Jesus, o modelo de discipulado de Jesus. Né? Esse texto, esse estudo, né? Essa apostila que foi escrita pelo pastor Irênio Chaves. Entrei em contato com ele, um amigo nosso, ele autorizou a gente usar essa apostila, né? Que Deus abençoe o pastor Irênio, que Deus abençoe a sua vida. Queria terminar te agradecendo, né, pelas orações. Precisei estar internado, né, alguns dias, né, 2 semanas atrás, né, tive um problema de uma dor crônica, fui diagnosticado com apendicite aguda, e graças a Deus, foi logo diagnosticado, já fui logo disponibilizado por uma equipe de cirurgia no hospital onde eu fui atendido, e nesse momento eu senti a mão de Deus sobre a minha vida. Graças a Deus, porque eu sei que, né, os irmãos oraram por mim. Então, voltando para aqui, desculpe aqui, queria deixar, né, toda a minha gratidão a Deus e dizer para vocês, né, de que Deus está no controle de todas as coisas. Não importam as circunstâncias. Ainda que esse momento seja um momento difícil, ou não, pode ser que alguém esteja vivendo um momento muito bom, mas nós sabemos que tem pessoas sofrendo. Deus está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E até o próximo domingo, com, se Deus quiser, a presença dos nossos professores aqui na Escola Bíblica Discipuladora, na classe de jovens e adultos. Bom dia para você. Até o próximo domingo.